Cristiano Ronaldo, o jogador que foi possivelmente o que mais influenciou outros na história e que dentro das quatro linhas se tornou um dos maiores de todos os tempos. Durante toda a sua carreira, o alto nível foi um companheiro, desde seus primeiros anos de United até seus anos de Juventus. E hoje, mesmo aos 40, ainda é decisivo e ainda dá medo em quem vier. Acima de tudo, o português se tornou uma lenda, mas e se você tivesse que escolher uma só versão? Qual para você foi o melhor auge do CR7? Vamos ver isso hoje. Olha, eu já fiz um vídeo do Messi, também já fiz um vídeo do Neymar, e como muita gente pediu e eu também já ia fazer, chegou a hora do Cristiano. Primeiro de tudo, as regras do nosso jogo são as mesmas. Eu dividi as temporadas em capítulos, e assim você tem que escolher uma, deixar aqui nos comentários pra gente continuar a discussão. Também vou deixar minha opinião no final. Ah, e lembrando, tá? Assim como no caso do Messi, a carreira inteira dele é um auge só. E estamos aqui para tentar achar o pico mais alto de uma montanha que já é muito alta. Não sei se fez muito sentido, mas vambora. Antes de começar, temos que trazer um pouco de contexto. Cristiano estreou profissionalmente em 2002 pelo Sport, e jogando como um extremo era um moleque rápido, driblador e de muita habilidade. Foi um ano depois que em 2003 rolou um amistoso entre Sporting e Manchester United, e ali tudo mudaria. Cristiano chamou muita atenção de Alex Ferguson, que o quis levar para a Inglaterra, e assim provavelmente os 19 milhões de euros mais bem gastos da história do clube foram pagos para trazer o jovem português. Óbvio que depois disso o resto é história, mas ele ainda leva um tempo para se tornar um dos melhores do mundo, o que é completamente normal. Só que depois de um tempo, com apenas 21 anos, o grande auge do Cristiano Ronaldo iria começar, e a gente vai passar por ele inteiro agora. Ainda contextualizando, o início do Cristiano no United foi bom, mas um pouco inconsistente. Na primeira temporada foram 40 jogos, 6 gols e 8 assistências, contando com um gol na final da FA Cup e uma convocação para representar sua seleção na Euro de 2004. Na Euro, o Cristiano era um amuleto de Portugal, que chegou na final e perdeu para a Grécia, mas o jovem dava sinais que podia ser muito útil para a seleção um dia. Tá, mas por que eu falei que ele era inconsistente? Deixa eu explicar. Sim, ele era muito talentoso, mas por muitos momentos ele tomava decisões erradas, driblava mais do que deveria, o que pela idade que ele tinha era uma coisa de maturação, e não um problema em si, mas é importante a gente pontuar. Assim, passando os anos e chegando na temporada 2006-2007, os últimos campeões da Premier League tinham sido o Chelsea 2 vezes e o Arsenal, então o Manchester precisava de algumas peças. Chegou o Evra, Vidic e Park Ji-sung, em um time que já tinha Giggs, Rooney e, é óbvio, o nosso protagonista do vídeo. E as expectativas do Ferguson eram brigar pela Liga e quem sabe na Champions não conseguir alguma coisa. Não sei. E gente, é muito fácil analisar como esse time se tornou dominante na Inglaterra, porque é só olhar como a Liga se desenrolou. Nas primeiras 4 rodadas, um United que já era o líder da competição, até ficando fora da ponta na rodada 5 e 6, mas a partir da 7ª, o primeiro lugar foi onde o Manchester permaneceu pelo resto da temporada. E isso se dava muito a, claro, um elenco muito forte, mas acima de tudo uma dupla de ataque avassaladora. Rooney e Ronaldo juntos fizeram 31 gols naquela Premier League, e o estilo daquele Cristiano era um pouco diferente do que veremos mais à frente nesse mesmo vídeo. Um jogador muito plástico, mas que encontrava caminhos com a bola para si e seus companheiros, sendo inclusive o maior assistente da Premier naquele ano. Beleza, vamos falar de outro assunto importante. A Champions. Porque nela o United passa em primeiro do grupo tendo um belo de desempenho. Passa do Lille nas oitavas e pela Roma nas quartas, em um 7-1 no jogo da volta onde Cristiano marcou 2 gols. Nas semis agora estava tudo desenhado. O time que vinha dominando a Inglaterra aquele ano contra o forte Milan de um Kaká em sua melhor versão. Mas antes de eu falar desse jogo, vamos voltar rapidinho para a Premier League. Porque o United se sagrou campeão, como eu disse antes, em uma boa campanha. E Cristiano, além de melhor assistente, foi eleito jogador do torneio. Um desempenho bom demais para um jovem de 22 anos. Voltando na Champions, a ida foi uma guerra. Ronaldo até abriu o placar, mas Kaká estava numa noite impossível. E mesmo que o resultado tenha sido um 3-2 para os ingleses, os 2 gols do brasileiro deixaram o Milan numa situação muito confortável. Tanto que venceram o jogo da volta por 3-0. Com isso, o Cristiano fez um ano muito bom, venceu a Liga do seu país e ao todo fez 53 jogos, 23 gols e 14 assistências, levantando a Premier League e dando um gostinho do que faria na temporada seguinte. Bom, chegamos em 2007-2008, onde o individual do Cristiano foi perfeito. Acho que a palavra correta é essa. E nem foi o ano mais artilheiro, nem o ano mais vencedor da sua carreira, mas individualmente ele ganhou tudo. Quem foi o artilheiro e melhor jogador da Premier League? O Cristiano. Quem foi o melhor jogador da Champions e eleito pela UEFA? O Cristiano. Quem foi o artilheiro do mundo naquele ano?
o Cristiano, e ainda tem muitas coisas mais. Mas espera aí que eu tô pulando um monte de etapa, vamos passar por tudo isso. Falar de Premier League vai parecer repetitivo, mas o United de novo foi o campeão, terminando de novo com o Chelsea em sua cola, mas o CR7 foi determinante. Agora parecia que ele aprendeu a trocar a qualidade de seus gols pela quantidade, se tornou um jogador mais letal e sozinho na Premier League fez 31 gols, ficando assim com a taça. Foi nesse ano também que ele fez seu primeiro hat-trick na carreira contra o Newcastle, algo que ele faria algumas vezes depois, a gente vai ver várias delas nesse vídeo. E você pode me perguntar, mas e na Champions? Vamos lá. Na fase de grupos chegou a jogar contra o time que o formou, fez gol e não comemorou e claro, o United passou com tranquilidade. Nas oitavas contra o Lyon, o Gajo foi quem decidiu, e nas quartas em um dos jogos contra a Roma, mais um gol do homem. Nas semis, um confronto contra o Barcelona que já contava com um jovem argentino que talvez tivesse algum potencial. No primeiro jogo, o Cristiano perdeu um pênalti e o empate permaneceu, e na volta, Scholes fez o gol decisivo cedo que colocaria o Manchester United na grande final da Champions. E esse confronto contra esse Barcelona e contra esse argentino voltaria, algumas vezes, pra ser sincero. E eu nem preciso falar da rivalidade de Messi e Cristiano, mas eu tenho uma ideia e eu quero saber sim a opinião de vocês. Você assistiria um vídeo contando em pontos, temporada por temporada, quem foi o melhor? Se sim, deixa nos comentários que eu posso fazer. Eu já tô meio que pensando nisso também. Voltando pra final, agora sim o jogo seria contra o chato Chelsea. E não seria fácil. Cristiano até abre o placar na final, que é empatada com o gol de Lampard, levando assim um jogo tenso para os pênaltis. Nas penalidades, Cristiano perde o seu mais uma vez, mas mesmo assim ele se consagra campeão da Liga dos Campeões. Título esse que durante sua vida ele se acostumaria a levar. E precisamos falar sobre como o Cristiano não sabia bater pênalti nessa época, tá? Pelo menos eu acho que ele aprendeu. Eu acho. Enfim, Ronaldo aquele ano levou a Champions e foi dela o artilheiro e melhor jogador, assim como fez na Premier. E de forma justíssima, isso levou a vencer a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira. Seus números foram de ao todo 49 jogos, 42 gols e 8 assistências, em um ano que conquistou tudo, e foi o melhor em tudo. Na temporada seguinte, esses números deram sim uma caída, mas ainda assim foram muito bons, então deixa eu passar rápido por ela. Premier League já estava no papo, terceiro ano seguido e terceiro título, enquanto na Champions outra campanha muito boa. Passando nas oitavas pela Inter de Milão, nas quartas pelo Porto e nas semis pelo Arsenal, chegando para a final contra um Barcelona, mas que dessa vez era um time quase invencível. Falando de número individual, o Cristiano fez naquele ano 53 jogos e 26 gols. Venceu títulos? Sim. Mas contra o Barcelona na final a dominância ficou clara e a temporada do seu adversário Lionel Messi tinha sido genial. Ronaldo já tinha conquistado tudo em Manchester e aquela derrota parecia o momento perfeito para o fim de um ciclo. E o único lugar maior que um jogador daquele tamanho poderia ir seria o maior clube do mundo, o Real Madrid. Olha, se você quiser saber como era a situação do Real Madrid antes de 2010, vai lá no último vídeo que eu fiz, que lá eu falo um pouco mais sobre isso. Falo sobre como o time caiu em 6 oitavas de final seguidas, de como chegou o Mourinho, mas o foco aqui é o Cristiano. E sim, o Mourinho teve suas diferenças com o Cristiano no final da sua passagem, mas sem dúvidas ele foi um dos que conseguiu tirar mais do Cristiano, e isso é inegável. Quando ele chega em 2010, Ronaldo já havia tido sua primeira temporada em Madrid, onde até foi bem, mas no novo esquema de Mourinho, sua capacidade de fazer gols se tornaria ainda maior. Num esquema de um contra-ataque e um time que defende muito bem, a válvula de escape Cristiano tornou um jogador de um faro de gol que mudaria para sempre a sua carreira. Talvez ele não tenha vencido muitos títulos, mas ele fazia muito gol. E só não é considerado mais porque esses 2 anos dos quais eu vou falar são do melhor Barcelona da história, e o Cristiano ainda conseguiu competir, pelo menos individualmente. No primeiro ano do Mourinho não venceu a La Liga? Não, mas a campanha do Real foi absurda, e mesmo o Barça sendo campeão, Cristiano foi o artilheiro com 40 gols. Na Copa do Rei, mais uma artilharia para ele, e na final contra o seu maior rival, um jogo histórico. Mais uma vez, gol do Gajo que tinha conseguido derrotar o Barcelona. Só que o pior é o clássico, ainda viria. Na Champions, uma derrota amarga na semifinal com 2 gols de Messi, em um bom torneio de Cristiano com 6 gols, mas que terminou de forma vergonhosa por ter perdido para o seu maior rival. Naquele ano, CR7 fez 54 jogos e 53 gols. Venceu a Copa do Rei, mas ainda não parecia o suficiente, e o Madrid precisava de mais. E assim, esses El Clássicos dessa época pareciam uma guerra, e a disputa Cristiano Ronaldo e Messi, pelo menos nos números, estava no auge, isso é fato. Na temporada 2011-2012, o time de Mourinho mostrou mais uma vez que estava disposto a matar e morrer, e isso ficou provado em como o time jogou na temporada. Na Champions, passou na fase de grupos com 6 vitórias em 6 jogos, enquanto na La Liga apenas 2 derrotas nas 38 rodadas. É o clássico.
Vamos lá, o Barcelona ganhou na Supercopa e também na Copa da Espanha, mas na La Liga ainda teria um confronto decisivo. Nele, vitória do Real com gol decisivo de Cristiano Ronaldo, fazendo assim com que o time batesse o recorde de pontos com 100, sendo também o clube com mais gols em uma única edição e o português era o líder absoluto daquele ataque. Essa versão dele fez 60 gols em 55 jogos, sendo 46 deles na La Liga, o que incrivelmente o deram a segunda posição na artilharia, porque nesse ano o Messi fez 50. Voltando para Champions, o Real foi passando até chegar na semifinal, onde foi eliminado para o Bayern, o que, considerando como o time jogava e o tão histórico que seria vencer a Champions, foi um resultado bem triste. Em questões físicas, o Cristiano aqui estava um absurdo e desde que ele chegou no Real, na verdade, ele virou um animal. E ele continua assim até hoje. Só que mesmo assim, com tantos gols e tanto protagonismo, ele não conseguia vencer o Messi. E não importava o que ele fizesse. Em 2009, 2010, 2011 e 2012, a bola de ouro tinha sido do argentino. E o português, que tinha feito mais de um gol por jogo em todos esses anos, teria que amargurar não ser o melhor jogador do mundo mesmo assim. Só que as coisas mudariam. O Guardiola iria sair do Barcelona e a mentalidade do Cristiano não ia parar e nem ia mudar, não importa o resultado. Como eu disse, com a saída do Guardiola, o Barça cairia de nível, mas o Real Madrid também estava enfrentando um fim de ciclo do Mourinho. Tanto que ele sai do Real Madrid só ganhando uma Supercopa da Espanha, mas o Cristiano individualmente continuou voando e isso se mostrou nos números. Na La Liga, mesmo com a segunda posição, foram 34 gols, e na Champions, um gol por jogo, totalizando 12 em 12 jogos. Muitos deles foram na fase de grupo sim, mas no mata-mata ele também foi decisivo algumas vezes. Contra o seu ex-time United, 2 gols nos 2 jogos e decisivo para a classificação. E nas quartas contra o Galatasaray mais 3, agora enfrentando o Borussia nas semis. Mesmo com os 4 gols de Lewandowski no jogo da ida, Cristiano ainda ajudou, mas o Real seria eliminado e não ganharia mais nada naquele ano. Ok, só que mesmo fazendo menos em questão de títulos, ele ainda ganhou a bola de ouro. Como? Sinceramente, eu não sei qual que foi o critério e essa sem dúvidas foi a sua pior bola de ouro. Mas eu acredito que o que foi levado a ele ganhar o prêmio foi somente os números. E isso, de fato, ele foi o maior. Foram 55 gols em 55 jogos, mais do que Messi, mais do que Ribéry, que para muitos foi o grande merecedor desse ano. E assim, mesmo que de forma polêmica, o CR7 conquistaria sua segunda bola de ouro. Olha, sendo sincero, eu não acredito que essa bola de ouro deveria ser dele, mas em 2018 ele teve meio que o seu reembolso, digamos assim. Pena mesmo eu tenho o Ribéry, né? O cara jogou muito, ganhou a tríplice coroa e ficou sem o prêmio. Mas não muda o fato que o Cris voltava a ser o melhor do mundo, pelo menos pela segunda vez. Passando assim para a temporada seguinte, a situação do Cristiano Ronaldo parecia ótima, mas a do Real Madrid não. Já se passava mais de uma década da última Champions League. O time já tinha passado por algumas vergonhas recentes e mesmo com a melhora com o Mourinho não tinha chegado a uma grande final. Agora o comandante seria Ancelotti, que conhecia muito bem o caminho desse troféu. E eu não tenho dúvida, provavelmente, o que mais conhece até hoje. Primeiro vamos falar da La Liga desse ano. O Real fez sim uma boa campanha, 87 pontos, mas acabou em terceiro, com o campeão sendo o Atlético de Madrid e o Cristiano sendo artilheiro com 31 gols. Falando de La Décima, na fase de grupos, um excelente início, com o Cristiano já disparando na artilharia. Inclusive notem a quantidade de gols, tá? Vai ser importante. Na ida das oitavas, um show daquele que seria conhecido como o trio BBC. 2 gols para Benzema, 2 gols para Bale e 2 gols para Cristiano. E 2 gols é o que o Ronaldo faria também na volta, conseguindo a classificação de uma forma muito tranquila. Nas quartas, uma revanche contra o Borussia que resultou num agregado de 3-2, com mais uma vez gol de Cristiano Ronaldo. Agora nas semifinais chegou a hora do show. Ninguém ia parar o Cristiano. Na ida do jogo contra o Bayern no Bernabéu, ele até passou em branco, mas na volta a história foi feita. 2 gols, uma atuação de gala em que Manuel Neuer no seu auge não conseguiu parar Cristiano. E contando com mais 2 gols de Sérgio Ramos, o Real demoliria o gigante alemão para depois de muitos anos chegar na final da UEFA Champions League. Acho que você já percebeu que ele fez muitos gols nas eliminatórias, mas se a gente for juntar com os 9 que ele fez na fase de grupos, agora faltava um para ele se tornar o maior artilheiro de uma única edição de Champions. E ele iria buscar ser o maior artilheiro da Champions como um todo também, tá? Mas pra isso ainda falta. Na final em si, um jogo tenso em que o Atlético abre o placar e só sofre o empate no último minuto na cabeçada lendária de Sérgio Ramos. Na prorrogação, o Atlético morreu. O baque tinha sido muito grande e o Real terminou com um 4-1, tendo gol de fechamento de Cristiano Ronaldo. A La Décima finalmente tinha chegado e o Real Madrid estava liberto. 17 foi o número de gols que Cristiano fez nos 11 jogos que jogou naquela Champions. E ao todo foram 47 jogos, 51 gols e 17 assistências. É óbvio que esse título e esses números renderiam a sua terceira bola de ouro. E chegando na Copa do Mundo do Brasil, Cristiano era o principal astro. Ele não jogou nada.
Não falei muito sobre Portugal aqui ainda porque o grande momento vai chegar nessa próxima parte. Porque tivemos alguns problemas no caminho até chegar nos 3 anos mais vencedores da vida do CR7. E de uma parte para outra eu pulei um ano, né? Mas o que aconteceu? Primeiro a gente tem que voltar para a Copa do Mundo de 2014, onde Cristiano fez uma atuação pífia. O time de Portugal era bem fraco e ele estava recém-recuperado de lesão? Sim, mas não justifica o 4-0 da Alemanha e o só um gol com a seleção eliminada na fase de grupos. Aí passando para a temporada em si, nem tenho o que falar dos números. Uma temporada de mais de 60 gols, 48 deles na La Liga, sendo o artilheiro e levando a chuteira de ouro da temporada, mas os títulos não vieram. Pra ser justo, teve a Supercopa da UEFA e também o Mundial, mas pro Real Madrid isso nem vale tanto assim. Para completar ainda, do outro lado da Espanha, o Barcelona estava avassalador, um trio que até o Real Madrid temia. Messi, Suárez e Neymar conquistaram a tríplice coroa na Espanha, e o robô precisaria se vingar disso. Com a passagem fraca de Rafa Benítez após a saída de Ancelotti e a chegada de Zidane, o CR7 teria que dar uma resposta ao trio MSN, e essa resposta foi ganhar uma Champions League para cada um deles. E vamos lá, né? Uma por vez, porque é inacreditável. Tá ligado aquelas séries ou filmes de super-heróis, por exemplo, onde os roteiristas não tem mais o que fazer e estão meio que repetindo história? Sei lá, o protagonista já salvou a cidade 200 vezes, já teve milhões de reviravoltas, e a gente pode comparar isso com a carreira do Cristiano. Simples assim. A diferença é que a do Cristiano foi na vida real, né? Não sei se eu mandei bem, mas vamos continuar com o vídeo. Falando de La Liga, em 15 e 16, a briga contra o MSN estava clara. Se a gente olhar a lista de artilheiros, Cristiano fica praticamente como um intruso. E na tabela o Real não parou o Barcelona. Faltou um ponto. Agora na Champions a história foi diferente, passando tranquilo na primeira fase e nas oitavas de final contra a Roma, até o jogo contra o Wolfsburg nas quartas. A primeira partida foi um apagão na Alemanha, e na segunda Cristiano promete uma noite mágica e entrega. Hat-trick, gol de falta e o Real estaria nas semis. Olha, ali nas quartas ele bateu 16 gols, então dava pra ele de novo bater o seu próprio recorde. Foi quase, ele não conseguiu, mas dava. Nas semis o Real bateu o City e na final novamente o Atlético de Madrid, com Cristiano conquistando sua terceira Champions na carreira. Mas o momento mágico daquele ano seria outro. Hoje, muito provavelmente, além dos 1000 gols, o objetivo restante para o Cristiano é ganhar a Copa do Mundo. Mas em 2016 ele ainda não tinha ganhado nada. Por Portugal, pelo menos. Foi aí que veio a Eurocopa e o início que foi bem abaixo, com Portugal ficando em terceiro de um grupo com Hungria, Islândia e Áustria, e mesmo assim acabou passando. Indo adiante, os portugueses venceram a Polônia nos pênaltis, venceu o País de Gales e em uma final contra a França, Portugal estava liberto. Cristiano haveria conquistado o primeiro título de sua seleção, e de todas as glórias que poderia ter, essa é sem dúvidas uma das mais marcantes. Ok, passei rápido por isso, vamos voltar para o Real Madrid. Mas antes, só para completar que esses resultados renderam mais uma bola de ouro, a quarta do Cristiano. Agora na temporada 2016-17, o coletivo do Real era melhor, tanto que conquistou a La Liga contra um Barcelona enfraquecido. E o Cristiano em si teve uma mudança aqui. Com os anos ele já vinha assim sendo mais centralizado no ataque, e aqui esse processo já estava meio que no final. Ele estava mais perto do que ele é hoje do que ele era nos tempos de United, por exemplo. Só que isso não impedia ele de fazer gols. Ou será que impedia? No início da Champions, Cristiano larga com apenas 2 gols na fase de grupos. Não fez nenhum contra o Napoli, nas quartas o adversário seria o Bayern. Mas agora a reviravolta. Na ida, 2 gols do homem. E na volta, mais 3, decidindo para o Real Madrid, que pegaria o conhecido Atlético nas semis. E o Atlético é bem freguês, né? Tá maluco. Na ida, hat-trick de Cristiano, 8 gols em 3 jogos, e a ida para a final estava bem encaminhada. Até teve uma pressãozinha, mas o Real estava em busca do bi. Contra a Juve, show de Cristiano. A melhor defesa da Champions, que parou o MSN e tomou 2 gols do melhor jogador do mundo naquele momento. E de um jogador que tinha feito só 2 gols na primeira fase, ele foi mais uma vez o artilheiro da Champions League. Talvez foi o estilo, o cabelo que dava medo, não sei. Mas aqui talvez ele não fosse um gênio coletivamente, mas individualmente, meu Deus. Nos números, 42 gols em 46 jogos. Mais uma bola de ouro empatando com o Lionel Messi. E a lição que ficava era, não importava o talento do argentino. Cristiano tinha uma fome de vencer inacreditável. E vamos lá, 2018, o que acontece? A história se repete. De novo. Dessa vez a primeira fase foi impecável na Champions, mas o Real viveu uma fase bem abaixo na La Liga e pegaria o PSG de Neymar, que estava embalado com a chegada do brasileiro. Cristiano tinha feito gols em todos os jogos na Liga dos Campeões e na ida no Bernabéu não foi diferente. O badalado PSG tomou 2 do português. Na volta tomou mais 1 e agora nas quartas o adversário seria a Juventus. Ai, mas era o campeão da Itália. E agora?
Esquece. Jogo de ida, um gol de Cristiano logo cedo e depois aquele que seria o gol mais bonito de sua vida. Na volta, a Juventus até se recupera, mas Cristiano de pênalti marca e salva. E pelo 10º jogo seguido marcava na Champions. Aí depois o Real bateu o Bayern com um show de Marcelo, na final bateu o Liverpool com umas falhas do Karius e assim pela 5ª vez na sua vida, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro levantava o troféu da UEFA Champions League. Na Copa de 2018 caiu para o Uruguai, mas por mais uma vez um hat-trick salvou seu time e contra a Espanha ele fez história. Na temporada foram 44 jogos e 44 gols, títulos que não acabam mais. Fim de passagem em Madrid e por acaso acabou não levando a bola de ouro, mas o legado que ficou foi histórico. Ufa! Agora acabou. Ou não, né? Porque talvez ele não tenha ganhado nada nesse nível, mas do auge ele meio que nunca saiu. E olha, eu poderia fazer um capítulo só sobre a passagem dele pela Juventus e também pela seleção de Portugal, sei lá. Mas aí o vídeo ficaria mais longo do que já tá e esse não é o intuito. A verdade mesmo é que o auge do Cristiano é a carreira dele. E não se importa se ele tenha saído de Madrid, ele nunca parou de fazer gols. Na Juventus, mais de 100 gols em 3 anos. De volta a Manchester, uma temporada muito boa na Premier League. E até na Arábia ele ainda é artilheiro e mais do que isso, é decisivo. Não parece mais a Copa de 2018 em que ele fez 3 gols na Espanha já fazem 7 anos. E Lamine Yamal naquele momento tinha 10. Agora eles jogaram um contra o outro na final da Nations desse ano. E Cristiano ainda decidiu, salvou pelo seu país e fez história mais uma vez. Quem é o maior artilheiro e assistente da Euro? O Cristiano. Quem tem mais gols na história da Champions e por seleções? Cristiano. E quem vai ser o primeiro jogador a bater 1000 gols na era moderna? Bom, isso será uma cena dos próximos capítulos. Beleza, pontuei que tudo é auge, mas agora deixa eu responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Qual que é o ponto mais alto do lugar mais alto? Pra mim. O óbvio seria eu colocar os últimos anos de Real Madrid em primeiro, mas pessoalmente eu não acho esses os melhores. Calma. Pra mim, eu coloco na frente o Cristiano de 2013 e 2014, porque coletivamente ele estava no auge e ainda conseguia entregar mais jogos na temporada, brigando sozinho com o MSN logo depois. Aí, pra mim, em segundo, sem dúvidas, a versão do Zidane, que ganhou 3 Champions e também 2 bolas de ouro. Depois dá pra colocar do Manchester em terceiro e em quarto, a com o Mourinho. O que, cara, mesmo colocando em último é inacreditável, porque, se eu não me engano, é uma das que mais tem gols. Então, só pra você ver o nível desse cara. E assim, eu entendo você colocar qualquer uma delas em primeiro na sua opinião. E por isso eu peço que você deixe ela aqui nos comentários. Assim a gente continua o debate e se você tiver qualquer sugestão de algum jogador que você queira que eu faça um vídeo nesse estilo, deixa aqui também. Assim como qualquer outra sugestão e também qualquer outra crítica. E eu não pedi o vídeo inteiro, então eu vou pedir agora. Por favor, deixa o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo. Vai me ajudar muito. E também tem outros vídeos por aqui. Vai lá ver o do Messi e o do Neymar, claro, se você quiser. Inclusive, se quiser continuar comigo, é só clicar na tela que assim a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.